Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre redução à primeira volta. Bom, relembrando, a gente viu no vídeo anterior, a gente falou sobre circunferência trigonométrica, né? A circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1, onde a origem dos arcos é esse ponto, e a gente tem sentido positivo, é o sentido anti-horário, sentido negativo, o sentido horário. Observe o seguinte, se eu tenho aqui um arco θ, um ângulo θ, cujo arco correspondente a ele, esse arco aqui marcado em verde, se eu saio da origem e ando o ângulo correspondente ao θ, eu caio aqui nesse ponto. No entanto, se eu saio da origem e ando uma volta mais o ângulo θ, eu também caio nesse ponto, não é isso? Assim como se eu andar 10 voltas e mais o θ, eu também caio nesse ponto. Logo, a forma geral dos arcos, cuja extremidade na circunferência trigonométrica é esse ponto, vai ser n voltas, uma volta é 2π radianos, né, o equivalente a 2π radianos, então n voltas mais o θ. N voltas, a gente quer aqui, mais o ângulo θ. Portanto, tem arcos que são maiores do que uma volta. Por isso, a necessidade de reduzi-lo à primeira volta, para que a gente possa marcar a extremidade do arco na circunferência trigonométrica. Vamos lá, dois exemplos. Primeiro, dois exemplos bem simples, depois a gente vai complicar um pouquinho. Bom, se eu tenho aqui 11π, bom, 11π, isso é mais do que uma volta, né? Porque uma volta é equivalente a 2π radianos. Então, eu preciso saber se isso é mais do que uma volta, quantas voltas cabem dentro dele. Uma volta é o equivalente a 2π. Então, eu quero saber quantas vezes o 2π cabe dentro do 11π. Bom, 11π vai ser 5 vezes 2π, 5 vezes 2π dá 10π, mais, para chegar a 11π, mais π. Lembrando que, quando a gente escreve 5 vezes 2π, isso aqui representa 5 voltas. Porque 2π radianos é o equivalente a uma volta. Portanto, a gente está dando 5 voltas mais π radianos. 5 voltas, a gente sabe que cai aqui, mais π radianos. Então, a extremidade desse arco, vou associar a esse arco aqui um ponto B. Então, a extremidade desse arco, representada aqui pelo ponto B, vai ser aqui. Então, ele é um arco côngruo a π radianos. Lembra que nós vimos num outro vídeo arcos côngruos, né? Vamos lá, segundo exemplo, θ2 menos 5π. Agora eu tenho um ângulo que é negativo. Se eu tenho um ângulo negativo, eu tenho que andar no sentido negativo da circunferência, que é o sentido horário. Ok, menos 5π, dentro de menos 5π eu preciso verificar quantas voltas eu tenho. Voltas agora no sentido negativo. Portanto, quantas vezes o menos 2π cabe dentro do 5π. Bom, dentro de 5π, menos 2π cabe 2 vezes. 2 vezes menos 2π vai dar menos 4π. Para chegar a menos 5π, eu tenho que acrescentar menos π. Então, 2 vezes menos 2π é o equivalente a 2 voltas. Isso é o equivalente a 2 voltas. Então, a gente tem 2 voltas no sentido negativo da circunferência, menos π. Bom, 2 voltas no sentido negativo, 1, 2. Menos π, eu também caio aqui no ponto B. Portanto, este arco também é côngruo ao π radianos, que também é côngruo ao 11π. Então, coincidindo com o ponto B, a gente tem que se associar a este arco um ponto C. O ponto C coincide com o ponto B. Aí observe o seguinte, aqui foi relativamente fácil porque nós tínhamos um número inteiro de vezes o π. Sendo assim, aliás, olha, me lembrei aqui de uma coisa. Eu falei que foi relativamente fácil porque a gente tem um número inteiro de vezes o π. Aqui, quando eu disse que a forma geral dos arcos, cuja extremidade é nesse ponto, é n vezes 2π mais θ, porque eu tenho n voltas, para que eu tenha n voltas completas, eu preciso definir que o n tem que ser um número inteiro. Então, o n vezes 2π, para isso ser o equivalente a n voltas, é necessário que n seja um número inteiro, né? Porque se ele for um número fracionário, eu quebro a volta. E aí não vai ser uma volta completa. Ok.
Então, como eu ia dizendo, aqui está relativamente fácil porque a gente tem um número inteiro de vezes o π. E se a gente tiver uma fração? Bom, vamos lá ver então como é que ficaria ou como é que vai ficar quando a gente estiver trabalhando com frações. Então, vamos ao outro quadro. Bom, então agora a gente vai ver se a gente estiver trabalhando com uma fração, né? Por exemplo, 25π sobre 3. Vamos focar nessa parte numérica aqui do 25 terços. Pensa nessa fração, 25 terços. Bom, a gente sabe que isso tudo é mais do que uma volta, não é isso? Então, eu quero saber quantas voltas completas eu tenho aqui dentro e quanto é que sobra da outra volta para fazer a redução à primeira volta. Saber quantas voltas completas tem ali, uma das formas de fazer é a gente pensar nessa fração, 25 terços, e extrair os inteiros dessa fração. Bom, 25 por 3 vai dar 8. Então, isso aqui é igual a 8 inteiros mais 3 vezes 8 dá 24. Para 25 falta 1. Então, isso são 8 inteiros e sobra 1 terço. Só que essa fração não é 25 terços. Essa fração é 25π sobre 3. Então, se aqui for 25π sobre 3, eu tenho 8π mais sobra 1π sobre 3. Então, mais 1π sobre 3. Vamos conferir. 3 vezes 8π dá 24π. Mais 1π, 25π sobre 3. Então, ok, é como se eu tivesse extraído os inteiros dessa fração. Tá. Agora, vamos pensar o que é o 8π. 8π nada mais é do que 4 vezes 2π. Por que eu estou quebrando em 2π? Porque 2π é uma volta. Então, isso representa 4 voltas. Beleza. Então, eu tenho 4 voltas mais π sobre 3. 4 voltas, 3, 4, mais π sobre 3. O que é π sobre 3? Ou eu penso que π é 180 graus por 3, 60 graus, ou eu penso que π sobre 3 é a terça parte de meia volta, não é isso? π é o equivalente a meia volta. A terça parte de meia volta é muito interessante a gente começar a pensar nessas frações, nessas partições da circunferência. Então, ó, meia volta, a terça parte de meia volta, abstrai desse eixo, pensa nesse arco de meia volta subdividido em 3 partes, que é o equivalente aos 60 graus. Então, eu teria, ó, aqui uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, o π sobre 3 está aqui. E o π sobre 3, então, é côngruo ao 25π sobre 3. Ou, se eu tivesse, como a gente fez nos anteriores, associado a esse um ponto C, aqui estaria localizado o ponto C, certo? Agora, vamos fazer um com fração, mas uma fração negativa. Menos 19π sobre 6. Vou usar o mesmo raciocínio do anterior. Então, vou pegar menos 19 sextos e vou pensar, quero extrair os inteiros dessa fração. Então, eu faço 19 por 6 dá 3. Então, eu tenho menos 3 inteiros. 3 vezes 6, 18. Para 19, falta 1. Então, menos 3 inteiros, menos 1 sexto. No entanto, isso não é menos 19 sextos. Isso é menos 19π sobre 6. Então, menos 19π sobre 6 é menos 3π menos 1π sobre 6. Vamos conferir. 6 vezes 3π vai dar 18π. No caso, menos 18π menos π menos 19π sobre 6. Beleza. Só que aqui eu estou com menos 3π. Eu tenho que ver quantas voltas tem aqui. Bom, menos 3π nada mais é do que menos 2π, que é uma volta no sentido negativo, menos π. Menos π sobre 6. Nesse momento, a gente pode fazer várias abordagens. Eu vou tentar fazer algumas delas para você escolher a forma que você acha mais fácil. Menos 2π, menos π, menos π sobre 6. Eu posso pensar desse jeito que está aqui. Menos 2π é uma volta no sentido negativo. Beleza? Saí daqui, uma volta no sentido negativo. Menos π, ando mais meia volta no sentido negativo. E aí, para completar, menos π sobre 6. π sobre 6 é a sexta parte de meia volta. Ou 180 graus por 6,
30 graus. 30 graus é a terça parte de um quadrante, porque o quadrante são 90 graus, então vou pensar nisso como a terça parte de um quadrante. Eu estava onde mesmo? Menos 2π. Menos uma volta no sentido negativo, caiu aqui. Menos π, meia volta no sentido negativo, e agora a terça parte de um quadrante no sentido negativo. Bom, a terça parte de um quadrante, ó, isso aqui, esse tamanho desse arco era 60 graus, aqui também era 60 graus. Então, a terça parte do quadrante vai ser aqui uma terça parte, aqui 2 terças partes, ou seja, 2/3 do quadrante, né? Como eu quero menos π sobre 6, aqui eu tenho a extremidade do menos 19π sobre 6. Isso é uma forma de pensar. Outra forma de pensar seria em função do número de voltas, que é como a gente estava fazendo anteriormente. Isso é menos uma volta. Eu quero saber uma volta com quanto? Para isso, eu posso efetuar essa conta aqui. Menos π sobre 6, tirei minha MC, isso vai ficar menos 6π menos π, menos 7π sobre 6. Ou seja, isso aqui dá menos 7π sobre 6. Então eu quero uma volta no sentido negativo, e aí, independe de quantas voltas eu estou dando ou em qual sentido eu estou andando, se eu tenho um número inteiro de voltas, vai sempre cair aqui. A gente já sabe disso, né? Tanto que a gente representa esse ponto por n vezes 2π, ou seja, um número inteiro de voltas. Ok, então isso aqui cai aqui. Agora eu quero andar menos 7 vezes o π sobre 6. Ou seja, 7 vezes a terça parte de um quadrante. Porque π sobre 6, 30 graus, terça parte do quadrante. Então, partindo daqui, eu vou andar 7 vezes a terça parte de um quadrante no sentido negativo. Então, vou pegar esse quadrante, subdividi-lo em 3 partes. Então, andei uma terça parte, 2 terças partes, ou seja, 2/3, 3/3, que foi o quadrante inteiro, divido em 3 partes. Então, andei 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, 7π sobre 6 no sentido negativo, que era o que a gente tinha encontrado mesmo. E ainda tem uma terceira abordagem que também pode ser feita, que eu vou falar com mais calma posteriormente, quando a gente falar sobre forma geral de arcos, que é a seguinte. Aqui, quando a gente quebrou essa fração, em menos 3π menos π sobre 6, eu tenho menos 3 vezes o π. Mas espera aí, π é meia volta. Então, eu tenho 3 meias voltas. Sempre que eu tiver um número ímpar de meias voltas, isso vai ser o equivalente a voltas completas mais uma meia volta. Ou seja, voltas completas, independente do sentido positivo ou do sentido negativo, voltas completas caem aqui. Mais meia volta, seja ela no sentido positivo ou no sentido negativo, vai cair sempre aqui. Então, sempre que a gente tiver um número ímpar de vezes o π, a extremidade do arco vai ficar aqui. Então, menos 3π cai nesse ponto. Menos π sobre 6, continuo andando π sobre 6 no sentido negativo. π sobre 6, a terça parte do quadrante. Então, uma terça parte do quadrante no sentido negativo. Certo? Agora você escolhe qual dessas formas de fazer você acha mais interessante ou você acha mais fácil de entender. Ok? Até o próximo vídeo.